Pai do Senhor, queridos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live, a mais um momento de leitura, de reflexão sobre a Palavra de Deus. Meu nome é Rodolfo de Melo Nunes, né? É uma alegria estar aqui todos os dias, né? Trazendo a Palavra de Deus aqui todas as tardes, né? Hoje estou um pouquinho mais cansado, tanta respiração como a voz, devido a essa temperatura no nosso país, né, que está bem agressiva, né? Então nós encontramos um pouquinho enfermos neste momento, né, assim, com comecinho de enfermidade, né? Mas já já esse temperatura, né, aí mais agressiva vai passar. E hoje nós vamos meditar, nós vamos refletir, né, nos seguintes versículos. Josué capítulo 1, né? Do versículo 1 ao versículo 9, né? Hoje nós vamos estar trazendo uma palavra de encorajamento, uma palavra de força para o nosso coração aí, né? Terminando mais uma semana, amanhã iniciando outra, né? No domingo, então trazer uma palavra aqui de encorajamento, certo? Vamos lá? Ler a palavra, né? Josué aí, o sexto livro da Bíblia, diz assim, olha que texto maravilhoso. Josué capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9, diz assim: Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora e passe-se Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer com tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Né? Então, queridos, nós estamos diante de mais um dos textos maravilhosos da Bíblia. Né? Hoje nós vamos falar sobre Josué, né? Este homem, né? Também segundo o coração de Deus, né? Estava sempre ali auxiliando Moisés em tudo que Moisés fazia. Josué sempre estava com ele, né? As pessoas tinham medo de quando Deus falava e Josué não, ele ficava ali sempre por perto, né? Sempre aprendendo aos pés de Moisés, Moisés sempre ensinando. Nos grandes momentos de luta, de dificuldade, Josué sempre estava lá, né? Quando foi para visitar lá a terra, né,
Dos 12, Josué e Caleb foram um dos que trouxeram uma boa palavra, né? Ou seja, não tentaram desanimar o coração de Moisés. E nessa longa trajetória, meio que seria natural Josué assumir a posição de Moisés. Só que você tem que entender a seguinte coisa: Moisés, do ponto de vista de sacerdote, do ponto de vista de líder espiritual, do ponto de vista de administrador, do ponto de vista de admiração, é difícil a situação de Josué, né? Porque agora Josué teria que substituir este grande homem, né? Ou seja, Josué agora seria responsável por liderar este povo. E Josué, ele sente esta pressão. Ele sente essa grande responsabilidade que agora estava sobre as mãos dele a partir do momento em que Moisés morreu, né? Veio um peso sobre ele, veio um temor sobre ele. E é interessante que quem vai animar Josué não é o outro, é o próprio Deus. O próprio Deus que conversava com Moisés, que animava o coração de Moisés, estava sempre ao lado de Moisés. Agora ele chega para Josué e diz: Josué, não se preocupe. Eu vou estar com você assim como eu estive com Moisés. Moisés, ele esteve na caminhada, né? Esteve na frente deste projeto, deste empreendimento, deste propósito, mas chegou o momento dele ser recolhido. E o trabalho precisa continuar. Eu fiz uma promessa e esta promessa precisa ser cumprida, né? E hoje quem eu levanto para substituir Moisés, porque Moisés está morto. Quem eu levanto hoje para tomar a frente deste projeto, para que eu possa estar com ele, para que ele possa liderar os filhos de Israel, é você. Do mesmo jeito que eu fui com Moisés, né? Prodígios, sinais, grandes vitórias, né? Maná, eu também serei com você. Eu estarei do seu lado. E ele ainda diz: mas ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e não te desampararei. Ou seja, não é porque você era ali um auxiliar de Moisés que eu vou ser menos com você, não. Vou estar com você, vou te fortalecer, não vou te desamparar, vou estar com você todos os momentos, porque agora eu te levanto para que você possa seguir adiante nesta grande obra. Né? Adiante dessa grande obra. Porque a minha promessa vai se cumprir e você vai estar liderando no cumprimento desta promessa. Agora eu preciso te falar algumas coisas. Que é o momento em que o Senhor vai usar por 3 vezes o ser forte e o ser corajoso. Se você tiver observado esse texto, o Senhor diz ser forte e diz ser corajoso 3 vezes. Diz no 4, diz no 7 e finaliza no 9, dizendo ser forte e corajoso. Seja forte e corajoso, seja forte e corajoso. Primeiro, ser forte e corajoso vai estar no versículo 4, onde ele vai dizer: ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, por juramento, prometi dar aos teus pais. Ou seja, eu fiz uma promessa para Abraão. Eu fiz uma promessa para a descendência de Abraão. E não é porque Abraão morreu que eu não preciso mais cumprir as minhas promessas. Não é porque Isaac morreu que eu não preciso cumprir as minhas promessas. Não é porque Jacó morreu que eu não preciso cumprir as minhas promessas.
Não é porque José morreu que eu não preciso cumprir as minhas promessas. Não é porque Moisés morreu que eu não preciso cumprir as minhas promessas. Eu sigo, continuo cumprir a minha promessa. Você seja forte e você tem que ser corajoso, porque você, junto com o povo, herdarão a terra. Ou seja, não desanime. Seja forte, seja corajoso. Você e o povo vão chegar lá. Ou seja, haverá adversidade, haverá lutas, haverá batalhas, mas eu estou dizendo para você, seja forte, seja corajoso, que você e o povo vão chegar lá. Que é o primeiro. O segundo vai vir no 7. Ele vai dizer também, tão somente seja forte e tão somente seja corajoso pela segunda vez. Mas agora não é para se juntar com o povo para herdar a terra prometida. Não. Agora você tem que ser forte e corajoso só. Por quê? Você precisa ser forte e você precisa ser corajoso para você teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Moisés não lhe ensinou, você não vai mudar nada. Você vai ser forte, você vai ser corajoso e você vai manter do jeito que está. Você não vai tirar e nem pôr. Você vai ter que ser forte e você vai ter que ser corajoso. Porque vai haver, devido à morte de Moisés, vai haver uma tendência de mudanças aparecerem, querer inserir mudanças, uma vez que Moisés está morto. E você seja forte e corajoso, né? E tenha cuidado de fazer segundo a lei. Você não vai criar nada, inventar nada. E nem deixar que o povo também faça. Seja forte e seja corajoso, em frente. E ele diz mais: você não vai se desviar nem para a direita, você não vai se desviar nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que andares. Nada. Nem vai fazer de um jeito, nem vai fazer do outro. Vai fazer segundo o que o meu servo deixou e segundo a minha vontade. Nada de se desviar para a direita e nada de se desviar para a esquerda, porque você é uma liderança desse povo. Se você se desviar para a esquerda, o povo vai junto com você. Se você se desviar para a direita, o povo vai junto com você. Então, seja corajoso. Não se deixe influenciar pelo povo, mas também não influencie o povo para fazer o que é mal. Não influencie o seu coração para não andar segundo a minha vontade. E ele segue mais, porque fazendo isso, se mantendo firme, nem para a direita, nem para a esquerda, fazendo conforme Moisés falou, você vai ser bem-sucedido. Ou seja, eu vou te garantir a vitória. Eu vou garantir o meu povo a vitória. Ainda digo mais, seja forte e seja corajoso. Ainda estou no segundo. Para quê? Para não cessar de falar deste livro da lei. As minhas palavras não podem sumir do meio do povo. Continue ensinando o povo. E quando eles não quiserem mais ouvir, continue falando e ensinando. Ou seja, seja corajoso, né? Seja forte e seja corajoso. Ainda digo mais, mas não somente fala, mas você deve meditar nele de dia e de noite. Porque quando você medita nele de dia e de noite, você vai aprender como deves cuidar, ou seja, como deve fazer, segundo o que está escrito. Quando você começar a meditar, como você começar a ler, você vai aprender lá lendo como é que deve se fazer, como é que se deve estar diante do povo, liderando esse povo, né?
E quando você fizer isso, então sim, quando você fizer tudo isso, você fará prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Só que não para por aí, Josué. Eu ainda tenho mais um: ser forte e corajoso. Que é o seguinte: não te mandei eu ser forte e corajoso. Certo? Então, no primeiro ele disse ser forte e corajoso, certo? Porque você e esse povo, vocês vão herdar a terra prometida. No segundo ele diz ser forte e corajoso para ensinar esse povo a lei. Para ensinar esse povo a lei. Para não se desviar com esse povo da lei. Para continuar aprendendo a lei. Para seguir meditando na lei. Para permanecer colocando em prática a lei. Agora, por último, ele vai dizer assim, ó: não te mandei eu ser forte e corajoso. Quem está te mandando ser forte e corajoso, Josué, não é outro homem. Quem está dizendo que para você ser forte e corajoso sou eu. Se sou eu que estou dizendo, Josué, não é para você ter medo, não é para você se espantar, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Lembra de Moisés? Eu levantei Moisés e mandei ele salvar o meu povo. E ele ficou com medo, porque ele achava que ele ia chegar lá e o povo não ia aceitar ele. E ele chegou para mim e disse: Senhor, quando eu chegar lá, quem é que eu digo para eles que me mandou? O Senhor Moisés diga para eles que o eu sou mandou. Se o eu sou mandou, pronto. O eu sou mandou e pronto, acabou. Não tem mais história. Não tem mais medo, não tem mais espanto, não tem nada. Sou eu sou que mandou e pronto, acabou. Aqui é a mesma coisa, Josué. Eu não te mandei eu, Josué. Ser forte e corajoso. Fui eu que te escolhi, Josué. Não foi outro homem que escolheu você para substituir Moisés. Quem escolheu fui eu, e fui eu que te mandei. Se eu que estou te mandando, Josué, ser forte e corajoso, porque eu vou estar contigo. Então, quando você entrar, você não vai se espantar com nada, porque quem te mandou fui eu. E se eu te mandei, eu estou lá na batalha, eu estou lá na guerra, eu estou lá na prova, eu estou lá na provisão, eu estou lá na necessidade, eu estou lá em tudo, porque fui eu que te mandei. Né? E não te espante, não te espante com nada que você vê ao longo da caminhada até chegar na terra prometida. Não te espante, não te espante não, tenha medo não. Não tenha medo, porque foi eu que te mandei, porque o Senhor teu Deus, eu sou contigo por onde quer que andares, você não está só. Assim como eu fui com Moisés, eu também estarei contigo. Se você um dia se sentir só, desamparado, eu estou lá. Em todo momento eu estou lá. Assim como eu fui com Moisés, eu também serei com você. Então seja forte e você seja corajoso. Quem está te mandando sou eu. Todas as vezes que você se olhar para si, que você começar a querer se espantar, começar a ficar com medo, o seu lado humano começar a prevalecer, ou quem sabe o orgulho começar a subir o seu coração, epa, eu estou aqui porque foi o Senhor que me colocou. É Ele que me dá força, é Ele que me dá coragem, foi Ele que me escolheu. Eu tenho que andar segundo a vontade que Ele determinou que eu fizesse. Que é o último: seja forte e seja corajoso. E esta palavra, querido, essa pequena reflexão, tenha falado ao seu coração neste dia de sábado. Né? Como o Senhor esteve com Moisés, como o Senhor esteve com Josué,
saiba, o Senhor está também com você. E caso você tenha escutado essa mensagem e ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, saiba que este mesmo Deus que esteve com Moisés, que esteve com Josué, que esteve com Paulo, que esteve com Pedro, ele também pode estar com você, se você abrir o seu coração e entregar a sua vida a Ele. Esse Deus tão maravilhoso, que diz para nós, para que sejamos fortes, para que nós sejamos corajosos, para que nós não tenhamos medo, para que nós não tenhamos espantos, né? Porque o Senhor, teu Deus, é conosco para onde quer que nós andarmos, né? Se nós andarmos no leito da enfermidade, se nós andarmos na porta da desesperança, se nós andarmos nas noites escuras e sombrias da vida, né? O Senhor está lá. Como também nos nossos dias mais felizes, o Senhor está lá, né? No dia da saúde, o Senhor está lá. No dia da enfermidade, o Senhor está lá. No dia que a nossa mesa está farta, o Senhor está lá. No dia que a mesa não tiver nada, o Senhor está lá. Quando o nosso casamento for de vento em popa, o Senhor está lá. Quando nós estivermos passando por dificuldade no nosso casamento, não venhamos nos espantar, o Senhor está lá. Quando nós viermos passarmos a dificuldades no nosso emprego, o Senhor está lá. Quando nós estivermos vivendo um momento excelente no nosso emprego, o Senhor está lá. Em todos os momentos Ele está conosco. De forma que o nosso coração não precisa andar temeroso, não precisa andar espantado, porque assim é a nossa alma, né? Nossa alma humana se sente tão forte, tão poderoso, tão confiante em todas as coisas, mas sempre bate aquele medo, né? Sempre bate aquela desesperança, sempre bate aqueles momentos que nós olhamos para nós e nos sentimos tão nada, tão fraco, tão sem valor. Mas o Senhor, Ele está conosco todos os dias e em todos os momentos, como Ele disse uma certa vez: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Querido, que essa palavra possa ter falado ao seu coração, que esta palavra tenha despertado aí a sua alma e o seu ser, nesse texto tão maravilhoso da palavra de Deus, né? Que você que tem a sua Bíblia em casa, leia a sua Bíblia. Tira um tempinho para você ler e aprender mais da palavra de Deus. Deixa o Espírito Santo mostrar para você o seu amor, o seu cuidado e a sua benevolência. Fechemos os nossos olhos. Senhor Jesus Cristo, grande Pai amado, e grande Deus maravilhoso, nós queremos te agradecer, Pai, por esta leitura tão preciosa, Senhor, sobre Josué, Senhor. Josué que foi um servo amável, Senhor. Josué que foi um servo que sempre esteve com Moisés em todos os momentos, não abandonando nem sequer um só segundo, sempre estava aos pés de Moisés. De uma forma, Senhor, tão intensa, que eu chego muitas vezes a pensar que na cabeça de Josué, Moisés nunca iria morrer. Que Moisés, talvez, na visão de Josué, fosse alguém eterno, por causa do poder de Deus na sua vida, por causa da autoridade de Deus sobre a vida dele. Mas um certo dia, Josué acorda e o Senhor havia levado Moisés. Agora, aquele homem tão cheio da autoridade de Deus, com tão grande autoridade sobre aquele povo, agora não estava mais presente. E nesta hora, Senhor, certamente Josué olhou para si e disse: Senhor, eu sou tão pequenino. Senhor, agora o que será de nós? O que será de nós sem Moisés?
este homem que nos liderou, este homem que esteve à nossa frente, batalhando, guerreando, que nos tirou da terra da escravidão, que nós andando com ele, nós vimos o mar se abrir, nós vimos água surgir da rocha, nós vimos maná do céu caindo, nós vimos uma nuvem descendo sobre o tabernáculo, nós ouvimos vozes de trovão, que era o Senhor falando diretamente com ele, onde o Senhor entregou nas mãos de Moisés toda a lei, muitas vezes escrevendo com seu próprio punho sobre a pedra. Moisés, um homem que é temido em todos os cantos por causa dos grandes feitos do Senhor. E agora o Senhor vai levantar o pequeno Josué para que venha assumir o lugar de Moisés. E Josué, ele é tomado por um medo tão profundo, ele é tomado por um espanto tão profundo, ele é tomado por uma limitação tão grande, Senhor, porque ele se acha tão pequenininho diante de Moisés. E o Senhor, com seu jeito misericordioso e bondoso, o próprio Senhor vai conversar com Josué e vai dizer: Josué, hoje eu te levanto, Josué. E da mesma forma que eu fui com Moisés, eu também serei contigo. Estarei contigo todos os dias da caminhada. Não vou te desamparar, não vou te deixar. Ser forte e corajoso, porque sou eu que estou te levantando. Sou eu que estou te mandando. Somente Josué tenha força, tenha coragem, Josué. Tenha força, tenha coragem para liderar este povo como Moisés liderou. Tenha força e tenha coragem para ensinar a palavra a essas pessoas. Ensinando para eles como Moisés te ensinou. Ensinando para eles sem desviar para a direita e nem para a esquerda. Ensinando para eles, porque primeiro você vai meditar de dia e de noite, e quando você medita, você vai aprender como deve liderar este povo e como deve ser segundo a minha vontade. E ao final o Senhor diz: ser forte, ser corajoso, porque quem está te mandando, quem está te colocando nesta posição, não é outro homem, sou eu mesmo. Então seja forte, seja corajoso, não temas e nem te espante, porque eu estou contigo aonde tu colocares a planta do teu pé. Senhor, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa falar à nossa alma, que o Senhor possa falar ao nosso espírito. Quantas vezes nós nos sentimos tão pequenos, Senhor. Quantas vezes nós sentimos tão limitados, ó Pai. Quantas vezes nós nos sentimos, ó Deus, e olhamos para nós mesmos e nós não enxergamos valor nenhum em nós. Porque muitas vezes nós só admiramos o outro. Nós só admiramos o que Deus faz na vida do outro. E muitas vezes nós esquecemos de olhar para nós mesmos e nos lembrar que do mesmo jeito que o Senhor foi com os grandes homens da Bíblia, que nós admiramos, o Senhor também é conosco. O Senhor também é conosco nos dias de enfermidade. O Senhor também é conosco nos dias de necessidade. O Senhor também é conosco nos dias de angústia. O Senhor também é conosco nos dias de tristeza. O Senhor é conosco todos os dias. Nos dias mais tristes, como também nos dias mais felizes, o Senhor também é conosco. Porque da mesma forma que um dia o Senhor escolheu Moisés, da mesma forma que um dia o Senhor escolheu Jacó, da mesma forma que um dia o Senhor escolheu Isaac, Abraão, Elias, Samuel, Daniel, Isaías, Jeremias, um dia também o Senhor nos escolheu. O Senhor nos escolheu para um chamado.
O Senhor nos escolheu para um propósito. Então, que o Senhor possa estar conosco todos os dias. E todos os dias, Senhor, quando nós quisermos abandonar o nosso propósito, quando nós quisermos, Senhor, desviar para a direita e para a esquerda, quando nós olharmos para nós mesmos, Senhor, e sentirmos tão pequeninos, Senhor, nos sentimos, Senhor, tão limitados, que o Senhor venha nos dar força, que o Senhor venha nos dar ânimo, e estas duas palavras possam fortalecer a nossa alma e o nosso coração. Não te mandei eu, seja forte e seja corajoso. E Senhor Jesus Cristo, aqueles que não te conhecem, aqueles que ainda não entregaram a sua vida a Ti, aqueles, ó Deus, que andam por aí, ó Pai, buscando alegria, buscando paz em tantas coisas desta vida, Senhor, que eles possam atender ao Teu chamado, eles possam, Senhor, entregar a sua vida a Ti, Senhor, porque no dia em que eles entregarem a sua vida a Ti, Pai, eles não precisarão mais andar espantados, eles não precisarão andar mais com medo, eles não precisarão mais andar angustiados e aflitos, porque como diz a Tua palavra, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela sempre virá pelo amanhecer. Porque nós te servimos, Senhor, não significa ausência de lutas, não significa ausência de dificuldade, porque a Tua palavra diz que o Senhor não tem filhos prediletos. Mas andando ao Teu lado, Senhor, nós temos a certeza que no final nós iremos sair vitoriosos. Não porque nós tenhamos forças no nosso próprio braço, não porque nós confiamos no nosso bem, porque nós confiamos em médico, porque nós confiamos em advogado, porque nós confiamos nas coisas deste mundo, não, Senhor. Mas porque nós confiamos e acreditamos em Ti, Senhor. E todas as vezes que o nosso coração se desviar, Senhor, todas as vezes que o nosso coração quiser depositar a sua fé no próprio homem, todas as vezes que o nosso coração quiser depositar a fé em nós mesmos, Senhor, que o Senhor possa nos visitar, que o Senhor possa nos revelar todos os dias que a nossa esperança, que a nossa força, que a nossa coragem, ela vem somente de Ti. É o que nós te agradecemos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Queridos, que essa palavra tenha falado ao seu coração. Estou um pouquinho com o nariz um pouco entupido, a garganta um pouquinho comprometida, né? Que a enfermidade está tentando me pegar, mas eu já estou aí, né? Tomando aí algumas coisas para tentar brigar aqui com ela, né? Para seguir aqui com os trabalhos, né? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, que você que assistiu este vídeo no YouTube, que você possa comentar, que você possa compartilhar, que você possa encaminhar aí para outra pessoa, né? Para que outra pessoa possa ouvir esta palavra. Não sei se ela vai ouvir daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano, ou quem sabe 6 anos, mas a palavra de Deus não volta vazia. E o meu pedido ao Senhor é que o Senhor possa fazer esta palavra chegar àquele que se encontra necessitado, aquele que se encontra aflito, aquele que se encontra angustiado e aquele que precisa de uma mensagem de paz, né? Que de alguma forma, né, o algoritmo aí que gere o YouTube possa mandar esta palavra para pessoas, né? Quantas pessoas uma hora dessa se encontram angustiadas e aflitas e precisando de uma palavra. Que Deus abençoe poderosamente a vida de todos vocês e até o nosso próximo encontro. A paz do Senhor, queridos.